Fala pessoal, beleza pura? Nesse vídeo vamos analisar a histologia da tonsila palatina, um tecido linfóide associado à mucosa, o malte. Se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre as características, as funções, a organização estrutural das tonsilas palatinas, cola no vídeo e vamos para a vinheta. Olá pessoal, aqui então para mais uma aula de histologia no Histology Guide. A gente vai falar hoje aqui com vocês sobre o sistema linfático, né? Aqui basicamente o tecido linfóide associado à mucosa, na figura aqui das tonsilas. A gente tem aqui no Histology Guide, então no seu capítulo, né? Do sistema linfático, nós vamos ter aqui as tonsilas palatinas e tem uma versão aqui inflamada e uma não inflamada. Mas basicamente é a mesma, a constituição é a mesma, que a diferença é que a inflamação presente em um pode mostrar para a gente algumas alterações. Aqui a gente vai começar então pela tonsila não inflamada, né? Lembrando que essas tonsilas, né, são tonsilas palatinas, fazem parte, na verdade, de um grupo, né, que a gente chama de anel de Waldeyer, que a gente tem aí na região do aparelho estomatognático, né, na cavidade oral. Também temos outras tonsilas, né, tem a tonsila lingual, temos a tonsila faríngea, a tonsila tubária, né? Então, a gente normalmente chama a tonsila palatina de amígdalas, né? São amígdalas, mas esse termo tem entrado um pouco em desuso para evitar a confusão, né, com a outra estrutura que nós temos no sistema nervoso central, que são as amígdalas. Essas amígdalas do sistema nervoso central, né, também chamadas de amígdalas cerebrais, elas têm uma relação importante com relação às nossas memórias afetivas, emocionais, né? Interfere bastante no comportamento. A gente fala que ela compõe, né, um sistema mais complexo, né, do sistema nervoso central chamado sistema límbico, mas que isso é assunto aí de outra aula. Bom, o que a gente pode ver aqui então na nossa lâmina? Basicamente, gente, é importante verificar isso. A gente fala que a amígdala é um órgão pseudo-encapsulado. Por que pseudo-encapsulado? Porque parte dele é revestido por epitélio e não por cápsula, como a gente viu nos outros órgãos linfóides. Tá? Então a gente pode ver aqui nessa região superior, aqui temos um tecido epitelial. Esse epitélio aqui tem uma origem endodérmica, tá? No tecido embrionário. Aqui, então, a gente pode ver então, o tecido epitelial de revestimento. Então, a classificação desse tecido, né, de origem endodérmica, aí, vai ser o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Não tem queratina aqui em cima. A gente fala que é pavimentoso por causa desse aspecto que essas células têm, é um aspecto achatado, né, de pavimento. Tá? E estratificado porque são várias camadas de células, né? Assim como é também no epitélio da cavidade oral. A gente então vê uma parte da amígdala sendo revestida por esse tipo de tecido epitelial e a outra parte já é um tecido conjuntivo, né, denso não modelado, típico das cápsulas que a gente vê em outros tecidos linfóides, como por exemplo a gente citou os linfonodos, o baço, o próprio timo, né? Então, aqui um tecido conjuntivo, denso, não modelado, tá? Muitas fibras colágenas aqui podem ser evidenciadas, né, por essa coloração aqui, bem rosinha, né, como a gente fala aí para o colágeno. A gente pode ver aqui, então, a presença, né, desse material fibroso e no meio de toda essa estrutura, o tecido linfóide, né? A gente vê que a característica desses tipos de tecido, essa coloração é bem roxinha, né? Uma coloração que se colora pela hematoxina com muita intensidade. E a gente pode observar também essas áreas circunscritas, né? Como a gente via de forma parecida, a gente viu isso aí na organização dos linfonodos, no próprio baço, né? Então a gente pode verificar que isso aqui são então os chamados nódulos linfáticos, né? Os folículos linfáticos. Nesses nódulos a gente vai encontrar então linfócitos também sendo armazenados e aguardando a chegada de antígenos para serem de fato ativados.
quando a gente dá o zoom aqui, a gente pode observar que existe uma concentração muito grande dos linfócitos, né? Aquela característica que a gente viu em outras lâminas dos linfócitos, uma célula com citoplasma escasso e um núcleo fortemente corado. Aqui a gente vê alguns núcleos corados, assim, menos corados, né? Eles estão mais clarinhos, provavelmente por indicar aí um local onde houve ativação, né, de linfócitos, então eles estão tendo atividade de síntese proteica, logo a cromatina fica menos densa. A gente tem que mencionar também, gente, aqui que só puxando essa questão do revestimento da amígdala, né, ela tem aqui um tecido de revestimento de origem endodérmica, né, do tecido epitelial, e desse tecido epitelial a gente vai encontrar aqui invaginações. Essas invaginações nós chamamos de criptas, tá? Essas criptas a gente pode ver aqui esses espaços em branco. Então, por aqui a gente consegue ter a invaginação, a entrada por aqui de antígenos, né, que naturalmente vão ser expostos a esses linfócitos aqui organizados no tecido linfóide, podendo facilitar aí a ativação dessas células. Essas criptas acabam por aumentar a superfície de contato, né, do tecido dos linfócitos, né, com os antígenos que porventura aí forem entrando na cavidade oral, né, durante a alimentação, por exemplo. Bom, então vamos analisar um pouquinho aqui, né? A gente vê as criptas, o epitélio estratificado, a gente vê aqui também uma presença grande de linfócitos e folículos linfóides. Alguns linfócitos chegam até a atravessar o epitélio, né? Quando você tem uma inflamação nessa estrutura, tá? Aqui, ó, deixa eu ir lá para ser mais rápido. A ativação dos linfócitos, né, nas regiões das criptas faz com que os linfócitos migrem sobre o epitélio. Eles migram sobre o epitélio de revestimento que reveste essa cripta para tentar aí combater algum antígeno que porventura está ativando o sistema imune nessa região de cripta, tá? Então, às vezes você tem nessas criptas aqui uma produção maciça de células mortas, de secreções, né, que configuram a presença de pus. Isso aqui é mais evidente aí até na lâmina, lá onde você tem uma inflamação propriamente dita do tecido da tonsila. Bom, aqui como eu falei, tem vários nódulos linfáticos, aqui dá para ver vários deles assim ativados, né, formando aqueles centros germinativos. Vamos ver então a lâmina agora, a lâmina inflamada. Não tem muito o que explorar aqui na lâmina de tonsila, basicamente é isso. A gente vê que tem uma diferença para os outros pelo revestimento epitelial. Nessa lâmina inflamada, quase não vemos aqui a presença do tecido conjuntivo, né, da cápsula, mas podemos observar aqui a invaginação da cápsula nesse tecido por via de trabéculas, assim como a gente viu também nos outros órgãos linfóides, que tem trabéculas, né, que são essas invaginações da cápsula, também temos isso aqui, porém, do lado da base dessas tonsilas. Do lado onde você tem contato com a mucosa oral, né, você vai ter, então, criptas, e do outro lado nós vamos ter um tecido conjuntivo formando aí essas trabéculas. E, naturalmente, aqui dá para ver também, né, vários folículos, nódulos linfáticos, e nesses nódulos linfáticos vamos ter linfócitos, né, macrófagos, células dendríticas. A gente pode ainda destacar aqui que quando há uma ativação então, desses folículos, né, desses nódulos linfáticos, muitos linfócitos B são ativados e é um local do nosso organismo onde os plasmócitos eles se diferenciam para a produção especialmente de IgA, né, que é um anticorpo típico das mucosas, aquele anticorpo que vai estar presente, por exemplo, na nossa saliva. Então, essas tonsilas palatinas, né, também vão ser órgãos importantes para a produção e secreção de IgA, que será usada aí para a proteção, né, via mucosa, via secreção salivar, por exemplo, neutralizando aí os antígenos, porventura a gente chega a entrar em contato, tá? A classificação desse epitélio, então, relembrando, é o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A gente pode observar aqui, então, tecido epitelial, tá? Muitos linfócitos aqui, né? Alguns até invadindo, já tentando, como se trata de uma tonsila inflamada, né? Você vai ter aqui a ativação maciça de linfócitos, folículos ativados.
Uma coisa comum de acontecer também em tonsilas inflamadas, né, ativadas, vai ser a presença de plasmócitos, né, nessa região aqui abaixo do tecido epitelial. Então, os plasmócitos, como eu mencionei, são aquelas células que tipicamente produzem aí os anticorpos do tipo IgA, né? Até que tem como diferenciar os plasmócitos dos linfócitos, porque eles já vão apresentar um citoplasma mais abundante, né? Aqui até na nossa legenda aqui do histology guide tem aqui as células, né, plasmáticas, os plasmócitos, e a gente pode identificá-los aqui nessa região aqui abaixo do epitélio. Então a gente pode ver aqui, ó, aqui tem um plasmócito, né? A gente pode ver que é um linfócito com um citoplasma mais abundante. Aqui tem outro plasmócito, que aparentemente está um pouco embaçado. Se a gente for subindo mais próximo do epitélio, podemos identificar mais aqui. Deixa eu procurar para vocês verem que é um padrão típico dessas células, né, do plasmócito. É como se fosse mesmo um linfócito, porém ele com um citoplasma mais abundante. Podemos ver aqui então mais um plasmócito. Esses plasmócitos, então, como eu disse, vão secretar IgA. Essa IgA vai acabar chegando aqui no epitélio, né, de revestimento aqui que a gente já mencionou, e aí atingindo aí, por exemplo, a cavidade oral, onde vai se misturar com a saliva e nos proteger de diversos micro-organismos, por exemplo. A gente tem também aqui, além das criptas, né, que podemos ver aqui uma invaginação no tecido epitelial, tá, que corresponde às criptas. Do outro lado, a gente vê as trabéculas, né, dá para ver aqui, como eu já tinha mostrado aqui, o tecido conjuntivo invaginando aqui dentro. Então, são as trabéculas ocorrendo aí. Podemos ver centros germinativos dentro dos folículos linfóides aqui ativados. Tem vários centros germinativos aqui, mostrando que temos vários nódulos linfáticos já ativados. Então, aqui vão ter ativação de linfócitos B, especialmente, né? Esses linfócitos B podem produzir, então, anticorpos. Linfócitos T também vão estar presentes no tecido da tonsila, também são ativados aqui. A gente vê células maiores, células dendríticas, macrófagos, né? Que vão ser importantes aqui na ativação das células, né, do folículo ou do nódulo linfóide. Tá? A gente pode observar aqui, então, algumas células, alguns linfócitos, né, plasmócitos já ativados, mostrando mesmo que trata-se de um centro germinativo. Aqui o nosso histology guide, ele também destaca aqui, mais uma vez, os linfócitos saindo pelo epitélio, né, migrando através do tecido epitelial para chegar aqui na região da cripta. E aqui uma área de pus, né? O que é o pus, pessoal? O pus é um tecido aí contendo células mortas, muitas células mortas, bactérias mortas também. Embora a gente consiga basicamente visualizar aqui, muitas das células vão estar mortas. Como é que a gente sabe disso? Podemos ver aqui a degradação do núcleo, o núcleo desaparecendo, o citoplasma mais acidófilo. Isso é um padrão típico de necrose, né? Então aqui tem muita célula morta, né? Olha a coloração como fica diferente quando essas células morrem. Então a gente chama isso aqui de uma área, né, onde você tem uma inflamação que vai vir a formar pus. Como aqui, por exemplo, a gente evidencia a mesma situação, né, uma coleção de células aqui mortas, tá, que caracteriza o pus. Vou guardar carregado aqui. Então aqui a gente vê, né, um resto de célula, área necrosada, e aqui algumas células ainda em estágio de necrose. A gente pode observar pela alteração, por exemplo, do núcleo, né, que nós chamamos aí de cariólise ou mesmo picnose, que é típico de necrose, né? O núcleo ficar mais, ou ele desaparecer, ou ficar bem clarinho, né? Está sendo digerido, ou o núcleo mesmo ficar bem condensado, né? Bem escurinho e pequeno, que é o que a gente chama de picnose. Bom, pessoal, sobre tonsilas palatinas é isso. Espero que ajude vocês aí no estudo prático, né, da tonsila palatina. E se você gostou dessa aula, comente, compartilhe. Se você teve alguma dúvida, deixe o seu comentário que a gente tenta responder o mais breve possível. Um abraço, pessoal!